Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Audaz. E hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial. Para todos vocês que acompanham aqui ou você que está chegando agora no nosso canal, nosso objetivo é trazer o cristianismo de uma forma prática, onde você possa viver sua vida cristã de uma forma prática diariamente. Sabemos que o reino de Deus ele não é somente um destino, mas uma realidade de vida para nós, onde nós podemos andar e viver com Deus em todas as esferas onde nós estamos inseridos. E hoje a gente está aqui com um convidado muito especial para nós, um amigo, pastor César Bianco. É isso aí. Caminho Santo. Valeu, prazer estar aqui com vocês, cara. Feliz em poder participar, somar e contribuir. Boa. E a gente trouxe o pastor César aqui para falar um pouco sobre a vida dele, sobre aquilo que ele tem vivido. Mas a gente queria começar, pastor César, falando como que foi a sua conversão, cara. Você é um cara que já está caminhando bastante tempo no ministério, pastoreando, inclusive. Mas a gente queria saber, porque normalmente as pessoas que te conhecem não podem conhecer a tua história, as pessoas que estão nos assistindo não podem conhecer a tua história. A gente queria saber como foi. Como foi que tudo começou? Como foi que Jesus te encontrou? Conta pra gente aí. Bom, cara, tem muita história, vamos lá. Eu não cresci numa família cristã. Não cresci, né? Eu cresci numa família, na verdade, católico não praticante. Meus pais frequentavam um centro espírita e a gente ia. De vez em quando a gente ia e tal. Mas eu era pequeno, então sabe aquela coisa, tipo, você é pequeno, teu pai te leva, né? Tua mãe te leva. Não tem muita opção. Você só vai. E, cara, eu fui crescendo nessa realidade, um Deus que eu conhecia de longe, sabe? Tipo, era uma coisa de muita distância. Sim. Mas cresci nessa realidade do mundo espiritual, de entender, de saber da realidade espiritual e tudo mais. Quando eu fiz mais ou menos... Quando eu tinha 14 para 15 anos, eu fui morar no interior de São Paulo. Tô resumindo assim para você entender a linha do tempo. Fui morar no interior de São Paulo porque eu jogava tênis. E aí eu comecei a me afastar mais dessas questões religiosas, porque eu ficava a semana inteira lá, de final de semana eu ia jogar campeonato, então, né, tava longe da família, aquela coisa toda. Depois eu fui morar em Porto Alegre, fiquei 3 anos lá, voltei para casa com 19. Então eu fui me desvinculando dessas questões espirituais. E com 19 anos, cara, eu voltei para casa, comecei a trabalhar, parei de jogar tênis, comecei a trabalhar, comecei a fazer faculdade, comecei a me enfiar, cara, tipo, droga, balada, bebida, uma loucura, assim, né? E antes disso, na verdade, nessa época, você foi pra lá com o propósito de se profissionalizar, tipo assim, seguir com uma carreira de tênis. Profissional. Desde os 12 eu jogava tênis, com 18 eu fui vice-campeão brasileiro. Boa. E aí com 19 eu tive que parar, porque meu pai perdeu o emprego e eu tava na fase de transição do juvenil pro profissional. Sim. E é muito caro, um esporte caro. Eu não tinha patrocínio, né? Eu falo que eu tinha pai-trocínio. Então, meu pai bancava tudo. Meu pai perdeu o emprego. Então, cara, eu fui jogar no Chile, fui jogar no Uruguai, fui treinar nos Estados Unidos. Tipo, né? Tinha muito campeonato no Brasil. Então, você gastava muito dinheiro com tudo isso. Com treinador, morava em Porto Alegre. Era muito alto o custo. E aí, eu não consegui fazer essa transição do juvenil pro profissional. Então, com 19, eu falei, cara, vou parar. Não vou ficar arriscando, gastando esse rio de dinheiro. Vou voltar para casa, vou estudar, vou trabalhar, vou tocar minha vida. Vambora. E aí, quando eu volto para casa, eu comecei a trabalhar no shopping. E comecei a fazer faculdade. E aí, cara, aí eu comecei a enfiar o pé na jaca, tipo, total, assim, sabe? Balada, bebida, droga e fui. Só um parênteses. Nessa época, quando você volta, você ficou um pouco frustrado porque não deu certo o esporte, então você volta, começa a trabalhar, beleza, você vai tocar a tua vida, mas o seu sonho era um sonho de ser profissional. Sim. Então ficou um pouco de frustração por causa disso. Cara, ficou, mas eu sou muito resolvido com essas paradas, assim. Boa. Então, eu sou muito intenso, tá ligado? Com tudo. Então, por exemplo, vamos jogar tênis. Eu comecei a jogar tênis porque eu era muito ruim no futebol. Sério. Você foi descobrir seu talento. Cara, eu era tão ruim no futebol. Cara, tá ligado quando você tem tipo 10, 11 anos que você tá jogando futebol naquelas escolinhas de futebol?
Ninguém te escolhe. Mano, eu era sempre o último, certeza. Eu era sempre o último. Mas eu jogava numa escolinha, se liga. Eu acho que desde cedo eu tive que aprender a lidar com esse negócio de frustração e por isso que eu acho que eu consigo... lógico que você sente, né? Não tô falando que eu não senti, que eu não fiquei triste e tudo mais. Eu tô falando que eu consegui superar isso muito rápido, porque eu acho que eu fui forjado desde os 10. Então, eu jogava futebol, cara, e eu nunca era escolhido e tal, não sei o que lá. Só que era um time de... Tipo, clubinho assim de futebol, tá ligado? Tipo, era uma escolinha de futebol. E, cara, eu lembro do dia, cara, que a gente morava na Zona Norte de São Paulo e aí a gente foi jogar lá no Morumbi, cara, lá na Zona Sul. Eu tinha 10, 11 anos de idade. E, cara, o meu treinador não me escalou pra entrar. Ele não me escalou, velho. Meu Deus. E, mano, acordei cedo, fui pra lá, sabe? Meu pai me levou. Meu pai foi discutir com o treinador. Tipo, cara, por que você não botou meu filho e tal? E ele falou, cara, teu filho é muito ruim, tá ligado? Ele deu no meio. Teu filho é muito ruim, ele atrapalha o jogo, não sei o que lá. Pra você ter ideia, Sandrão. Você joga bola? Você ouviu isso? Eu ouvi... De longe. Eu vi a treta e meu pai bravo e eu falei, pai, eu vou parar, eu vou arranjar outro esporte. E aí, você joga futebol? Já joguei, já. Tá, então, por exemplo, se alguém gritar pra você e falar assim, sobe, o que você tem que fazer? Voltar. Então, você sobe pro ataque. Sim. Você vai pro ataque. Sim. Desce. Você volta. Você volta pra defesa. Mano, meu treinador gritava, sobe. Eu, tipo, sobe pra onde? Que escada, tá ligado? Mano, eu era perdido, velho. E ele desce. E eu ficava perdido, cara. Isso eu lembro muito nítido, assim, dele gritando. E eu, mano, o que é subir? O que é descer? Eu era muito ruim. E aí eu parei de jogar futebol e falei, pai, eu vou jogar tênis. Porque eu tinha uns amigos no interior que jogavam tênis. Cresci ali indo pra Vinhedo, aquela região. O meu pai tinha um sítio lá, né? E aí eu cresci indo pra lá, eu tinha uns amigos que jogavam, eu comecei a jogar tênis, comecei a pegar gosto, aí fui jogar campeonato federado, entendeu? Fui jogar campeonato brasileiro, fui crescendo. Então eu sempre fui muito intenso. Eu falei, cara, se é pra jogar tênis... Aí eu mudei pra Piracicaba com a minha equipe de treinamento, entendeu? Sim. Comecei a jogar campeonato, comecei a avançar, comecei a ir pra cima. E aí fui vice-campeão com 18 anos. Então, assim, em questão de 6 anos, eu saí de um cara que não sabia jogar futebol pra um iniciante no tênis a um vice-campeão brasileiro. Boa. Eu sou intenso. Aí quando eu parei de jogar tênis, balada, eu vou ser intenso. Sim, entendi. Entendeu? E aí, mano, enfiei o pé na jaca. Foram 3 anos, foram 4 anos de, tipo... Mano, eu falava, eu não vou pra balada pra beber uma cervejinha, encher a cara. Sim. Se é pra fumar, não vou fumar um cigarro, vou fumar um monte de coisa. E aí você vai indo. Sim. Então, toda essa intensidade... Então, eu tive essa intensidade no tênis, comecei a trabalhar. Pô, cara, em 6 meses eu virei subgerente da loja, em 1 ano eu virei gerente da loja. Trabalhava numa loja de shopping. Fui transferido pro Rio de Janeiro para gerenciar uma loja no Rio de Janeiro. Voltei para São Paulo. Então, assim... Eu sempre fui muito, cara, o que eu tenho que fazer? Me dá aqui, vamos executar, vamos fazer o melhor, entendeu? Tudo isso foi me forjando. Sim. No esporte você precisa de muita resiliência, perseverança e tudo mais. Sim. E isso tudo, cara, quando eu olho para trás eu vejo Deus formando, né, aquilo que seria necessário para o que eu vivo hoje. Sim. Com Jesus. Sim. Claro que ele não é o plano de Deus que eu fizesse tudo o que eu fiz, mas ele consegue transformar a maldição em bênção, né? Sim. Ele consegue pegar tudo aquilo que era o teu passado e transformar, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça, sabe? Esse tipo de coisa. E eu consigo ver, hoje eu vejo nitidamente, cara, que tudo que eu vivi no esporte, eu consigo aplicar para dentro do reino, né? Assim, estamos plantando igreja agora, então resiliência, perseverança, tentar, errar, ajustar, Sim. voltar, sabe? Aprender a perder, Sim. Ou seja, se frustrar, ou seja, fazer alguma coisa errada, corrigir, voltar atrás, enfim, tudo isso, cara, eu vejo que foi sendo muito importante. E aí, cara, o que aconteceu? Eu tava numa rave muito louco. Muito louco. E, cara, um amigo meu chegou pra mim e falou assim, Cezão, você tá bem? E eu falei, tô bem, cara. E aí ele virou pra mim e falou, você não tá bem, cara. Você tá parecendo Cazuza. Mano, essa foi a comparação que ele fez comigo. E na hora, eu falei, mano, o que eu tô fazendo da minha vida? Eu tava pesando 70 quilos. Quantos anos? Eu tinha 22. 22. 21, 22. Sim. Eu falei, mano, o que eu tô fazendo da minha vida, velho? Tipo, eu tô mal aqui e tal. E tava magro, né? Muito magro, tô 1,90 m. Foi aí que eu tive uma ideia. Falei, mano,
preciso arranjar uma namorada. Pra dar um jeito na minha vida. Sério? Louco, na rave, meia-noite. Eu falei, mano, eu preciso arranjar uma namorada. É isso. E aí, passou um tempo, eu encontrei a Pan, que hoje é minha esposa, Sim. numa rave. Sim. Eu encontrei ela numa rave. Só que, cara, diferente de mim, a Pamela não sabia o que era droga, bebida. Ela só tava ali com a Ela galera. foi perdida, mano. Ela nem sabia o que era uma rave. Entendi. Ela não tinha noção do que era uma rave. Sim. Então ela queria conhecer esse mundo da balada e tal, só que lá a gente tinha uns amigos em comum ali do shopping. E aí, um chamou o outro, que chamou o outro, aquela coisa toda, e ela apareceu na rave e ela tava lá, perdida, cara. E foi muito engraçado, porque hoje eu olho pra trás e eu falo, pô, Deus colocou um anjo no meio do inferno pra me resgatar, tá ligado? Meu Deus. E aí foi o processo de eu conhecer a Pan. Então eu conheci ela numa rave. Quando a gente se conheceu assim, não rolou nada. A gente tava todo mundo lá, mas não rolou nada. Passou uns dias, a gente se encontrou numa outra festa. E aí a gente começou aí eu troquei o telefone com ela, aquela coisa. Na época não tinha nem WhatsApp. 2007, cara, era SMS. Você tinha que pagar. CQ, acho que já tinha passado. Acho que já era MSN. MSN. Mas assim, cara, era pacote de torpedo. Mano. Nossa. Você lembra dessa época? Sim, lembro. Você tem quantos anos? Tenho 39. Então, é isso aí, eu tô com 38. Você pegou essa mesma fase. Pacotinho de torpedo e a gente trocando mensagem, aí a gente começou a se conhecer, a gente começou a sair, começou a namorar. Aí a gente ficou noivo. Quando a gente fica noivo, meses depois, ela engravidou. Aí eu falei, mano, agora eu vou morar na tua casa aí com você, então. Vou cuidar da nossa família. Antecipamos o casamento. Sim. Então, em janeiro de 2009, ela engravida. A gente casou em julho de 2009. A Lara nasceu em outubro de 2009. Sim. E aí, quando ela nasceu, a gente falou, mano, o que a gente vai ensinar de Deus para essa criança? Aí a minha esposa perguntou, mas quem é Deus para você? E ela já conhecia? Não, ela veio de uma família católica não praticante. Entendi. A avó dela tinha muita fé e tal, mas a família não era evangélica, não era praticante e tal. Só que ela tinha muita fé em Deus, assim, mesmo sem conhecer, mesmo sem saber, ela sempre foi uma pessoa de muita fé, mas ela não conhecia a verdade, sabe? Não conhecia Jesus e tal. Ela sabia ali de uma fé católica, mas ela não adorava santos nem nada, ela não tinha nenhuma prática, né? Nenhuma prática. Sim. E, cara, foi muito louco, porque a gente olhou pra Lara, cara, quando a Lara nasceu, e aí rolou essa pergunta, né, mano? Tipo, o que a gente vai ensinar de Deus pra essa criança? Aí ela perguntou, mas quem é Deus pra gente? A gente não tinha resposta de quem era Deus. Sim. E eu falei, caraca, o que a gente faz? Aí ela falou, putz, a gente tem uma amiga nossa, a Wanda. A Wanda conhece Deus. Sim. Fomos ligar pra Wanda. Aí a gente pegou o telefone e ligou pra Wanda. Wanda, a gente precisa conhecer Jesus, cara. Leva a gente pra igreja. Meu Deus. Só que aí quem é a Wanda? A Wanda é uma pessoa que entrou na minha vida quando eu tinha 6 anos de idade. Sim. Isso é muito louco, cara. Sim. Eu sempre que eu conto o testemunho dela, eu falo, será que a gente consegue ser resiliente, perseverante e acreditar que uma pessoa pode conhecer Jesus, mesmo dando indícios de tantas coisas que eu fui vivendo ao longo da minha vida? Sim. Porque ela, desde os 6 anos de idade, ela ora pela minha vida. Eu fui me converter com 23, cara. Aí, no caso, a Wanda é uma amiga da família. É uma amiga da família, exatamente. Então, sempre intercedendo e orando sempre, por vocês. Cara, sempre junto. Em todos os momentos de dificuldade da família, a Wanda estava lá. Meu Deus. Quando alguém morria, a Wanda estava lá. Quando alguém estava no hospital, a Wanda estava lá. Sim. Final de ano, festa, sei o que lá, a Wanda estava lá. Sabe assim, tipo? Sim. E ela, cara, hoje eu consigo entender esse cenário que era ela. Uma intercessora de Deus. E sendo como Jesus no nosso meio, tá ligado? Meu Deus. Então, tinha uns momentos que ela e os meus pais conversavam da parte de religião, cristianismo, e ela abordava o assunto, mas ela era muito uma amiga da família, então ela tinha autoridade para falar, sabe assim? Ela não tentava enfiar o evangelho goela abaixo, ela vivia um relacionamento com a gente e o evangelho foi atingindo a nossa vida. Meu Deus. Então, quando a gente tá nesse lugar de quem é Deus? Putz, mano, eu sei quem conhece Deus, calma aí. Wanda, leva a gente pra igreja. Nossa, isso é forte. Porque ela, cara, eu tenho certeza, assim, eu vivi isso, né? Ela orou por mim, depois pela toda a minha família, mas por 17 anos, cara. Sim.
E aí eu fui conhecer Jesus. E perseverou. E ela perseverou, ela sempre esteve lá, cara, por 17 anos. E uma pergunta, Cezão. E aí a gente foi procurar a igreja, ela foi levando a gente todo domingo pra igreja, em várias igrejas. Sim. Botava a gente no carro e ia. Pra vocês verem onde vocês iam se identificar. Até que a gente, chegou na Monte Sião em 2010. Janeiro de 2010. Aí, cara, entramos no culto, o louvor pegou, a palavra tocou, no final do culto eu e minha esposa estavam no altar entregando a vida para Jesus e nunca mais a gente olhou para trás. Entregamos a vida para Jesus, no domingo seguinte estava na escola bíblica, isso é janeiro de 2010, 14 anos depois estou aqui conversando com você. Foi assim a nossa conversão. Uma pergunta dentro de todo esse processo aí. Talvez a gente tenha pessoas que estão nos assistindo, ouvindo no Spotify isso. Sempre tem aquela história, aquele processo, né? Eu acho que você pode falar um pouco disso, porque você saiu de uma coisa, na verdade, como você falou, não deu certo no esporte, mas você lidava bem com essas questões de frustração, então você começa a viver ali dentro de um ambiente onde você começa a se desenvolver, começa a ganhar grana, só que ali dentro você começa com balada e depois você me conta que você chegou naquele momento onde praticamente você ouviu aquela pergunta do seu amigo, aquilo que ele te falou, e você começa a se deparar com você mesmo, começa a olhar para si. Mas, como que foi esse processo? Porque muitas vezes, a gente tem pessoas que estão na igreja, Cezão, e que eles falam assim, não, mas eu só quero curtir uma balada. Mas o pecado, muitas vezes, ele vai nos cobrar muito mais caro do que aquilo que a gente está disposto a pagar. Porque é claro que, glória a Deus, você voltou e hoje você está estabelecendo o reino de Deus, é um pastor, mas poderia não ter passado por isso. Glória a Deus, Deus fez da forma que deveria ser feito, Ele te resgatou, mas para as pessoas que estão nos ouvindo e que muitas vezes falam assim, cara, eu só quero conhecer uma balada, porque muitas vezes esse caminho pode ser sem volta, entendeu? E eu quero que você fale um pouco sobre isso, porque dentro disso, Jesus te encontrou, mas teve muitas questões ali, até mesmo quando você se depara com isso, que você fala assim, cara, eu tô fazendo tudo errado. E assim, dentro disso, dessa temporada que você tava, como foi? Porque muitas coisas podem ter dado errado, vida financeira, todos esses aspectos. Fala um pouco disso, porque você nunca imaginou que você estaria numa festa rave usando droga, mas as situações, vamos dizer assim, aquele sistema de trevas ali te levou para aquilo com o objetivo de te matar, certo? Fala um pouco sobre isso. Cara, o sentimento que eu tive ali quando eu tava naquela rave foi de, tipo, um filho pródigo, quando ele cai em si, decide voltar para casa do pai. Eu ainda não conhecia a igreja, Jesus, mas é o sentimento de, mano, o que eu tô fazendo da minha vida? Eu preciso dar jeito. Sim. Esse foi o sentimento. Então, talvez se você tá acompanhando aqui, você tá afastado dos caminhos, se você tá distante de Deus, eu quero declarar para que você venha ter esse mesmo encontro que eu tive, de caindo em si, você decide procurar o Pai. Porque foi isso que eu tive naquele momento, naquela rede. Eu não sabia o caminho. Estou te falando, o caminho é Jesus, o caminho é você se voltar para Ele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Enfim, você tem que procurar uma igreja local, se você não é aqui da Batista Menorá, né? Se você não faz parte do Audaz, enfim, seja lá, cara. Procura uma igreja, procura um pastor, procura alguém que vai te direcionar nos caminhos de Jesus. Isso daí é o que vai te salvar, te resgatar e te restaurar. É quando você cai em si. Só que eu acho que um grande ponto disso é que a galera, mano, que conhece Jesus e quer dar uma flertada com o pecado, sim, acaba caindo nesse lugar. Então assim, mano, pecado você não flerta, mano. Entendeu? Quero só conhecer uma balada. Mano, deixa eu te falar. Se você não for pra balada pra evangelizar, não vai pra balada. Sim. Entendeu? É isso, tipo, você não vai pra balada pra, tipo, deixa eu ver aqui como é que é, deixa eu conhecer como é que é. Mano, você tá beirando um caminho de se desviar. Sim. Você tá flertando com o pecado. Sim. Você tá flertando com coisas, cara, que vão... vamos lá, sexo, bebida, droga, destrutivas. É tudo coisa que vem pra roubar, matar e destruir, cara. A tua vida, os teus sonhos, o que Deus tem pra tua vida e tudo mais. Tipo, eu te falo porque eu vivi lá. Sim. Cara, alegria momentânea, alegria passageira, momentos de uma pseudo-felicidade, que na verdade é um engano. Sim. É o que Jesus fala, né? Tipo, cara, se beber essa água, você vai voltar a ter sede. É isso, cara. Você vai ter aquela alegria ali, você vai cair depois. Cara, momentos
você vai se afundando em depressão. E tudo. Cara, eu tive um amigo meu que se matou, cara. Chegou em casa muito louco, se enforcou. Eu tive um amigo meu que bateu o carro, matou 3, 4. Sabe assim? Eu tive um amigo meu que foi preso, cara, vendendo droga. Você começa usando a tua própria droga, aí daqui a pouco você começa a ver, pô, mano, mas se eu comprar a minha e vender pro meu amigo, eu faço o lucro que eu vendo pra ele, eu já pago a minha. Daqui a pouco você fala, pô, mano, se eu já tenho lucro nisso, por que eu já não vendo pra mais algum? O moleque foi preso, cara. Como tráfico. Entendeu? E ficou preso. E eu fico olhando e falando, caraca, mano, eu fui livrado de tudo isso. Então, assim, se eu pudesse voltar atrás, né, e fazer alguma coisa diferente, eu falaria, mano, nem flerta com esse tipo de coisa, cara. Nem flerta, porque hoje você começa com um momento ali na casa dos amigos, de descontração, tomando um negócio. Amanhã já é um rolê que não sei o que lá. Daqui a pouco, blá, blá, blá. Cara, você vai ficando cauterizada. A tua mente vai ficando cauterizada. Você vai dando brecha, vai dando brecha, vai dando brecha. E ao contrário do que a gente imagina, o diabo às vezes não tem pressa de pegar a nossa vida. Boa. Porque ele já sabe que ele está indo no caminho da autoridade que você está dando para ele. Sim. Entendeu? Então não é no primeiro rolê que você vai... Ó, desculpa aqui, mas vamos rasgar. Sim, com certeza. Não é na primeira relação sexual, talvez, que você vai engravidar a pessoa. Aí você acha que tá tudo bem. Ah, vou aqui, vou ter relação sexual, não sei o que lá. Uf, daqui a pouco, depois de 1 ano, você vê, putz, gravidez fora do casamento. Sabe esse tipo de coisa? Sim. Enfim, é tanta mentira que a gente começa a acreditar, que ela começa a se parecer uma verdade, a nossa mente começa a ficar cauterizada. Então a gente acha que a felicidade é esse rolê. Sim. Entendeu? Por isso que eu falo, se você não tá indo pra balada pra evangelizar, nem vá. Sim. Tipo, o que você tá fazendo lá? Sim. Entendeu? Se você não tá indo pra ser luz, meu amigo, deixa eu te falar, você tá indo pra compartilhar das trevas. Sim. Dá pra entender? Sim. Então, que nem esse ano, a gente tá com um projeto de ir pra Tomorrowland. Sim. Tá ligado? Mano, a gente vai pra evangelizar. Sim. Entendeu? A gente não vai pra curtir o rolê. No sentido de... Não significa que você não vai se divertir, que você não vai ouvir uma música, que você vai estar junto ali. Agora, o meu objetivo, cara, é ganhar as almas para Jesus. O meu objetivo é curar os enfermos. O meu objetivo é libertar os cativos, é trazer a galera de volta. Então, isso tem um foco. Sim. Tá ligado? Aí, a galera, às vezes, eu acho que se perde no meio do caminho de querer, tipo assim, não, é cool, uma geração muito cool, muito hype. Entendeu? Sim. O cara tá no hype, o cara tá no rolê, o cara tá... Mano, se você não estiver firme na tua fé, sim, consolidado na tua fé, cara, a chance de você ir para ser consumido pelas trevas, mano, é altíssima. É bem maior, né? É. E falando nisso também, a gente pode ter pessoas que estão nos assistindo, Pastor César, de pessoas que já estão nesse ciclo há muitos anos e não conseguem se libertar, sabe? Tipo, a pessoa, ela já até conhece a igreja, ela tá nesse lugar onde ela encontrou Jesus, mas ela não consegue se libertar, entende? Eu sei que você passou por isso, mas o que ela tem que fazer com passos práticos para definitivamente sair disso? Porque Deus quer que ela seja liberta, porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Ele amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Deus não quer que ninguém se perca. Mas a gente sabe que dentro disso, muitas vezes as pessoas estão presas em vícios, estão presas em relacionamentos destrutivos. Eu quero que você fale um pouco disso. Como sair disso? Porque talvez a gente tenha pessoas que estão nos assistindo e ouvindo, sim, que o cara ele fala assim, cara, tá bom, César, eu tô te ouvindo, mas assim, o que eu faço? Não tô conseguindo sair disso daqui, entendeu? Tá. A gente vai vivendo a nossa vida e a gente vai entrando em ciclos, né? Sim. E a gente precisa aprender a romper o ciclo. Então, aquele dia naquela rave pra mim foi que, tipo assim, eu tava vivendo um ciclo. Sim. E eu falei, mano, eu preciso mudar isso. Então, você precisa sair do lugar da zona de conforto. Pô, isso aqui é minha vida, isso aqui, vou trabalhar, vou comprar meus ingressos das baladas, vou ficar aqui bebendo, vou ficar pegando uma galera, não sei o que lá, Eu falo assim, pô, mano, isso aqui não é pra mim, cara. Sim, eu tenho que achar uma namorada, tenho que mudar de vida, tenho que fazer algo diferente. Então, quebrar o ciclo, como que você faz isso? Pô, se você já tem uma igreja que você frequentou, você tem provavelmente amigos que são cristãos, líderes, pastores, você tem que, cara, criar
esse momento de confissão do teu pecado e pedir ajuda. É a primeira coisa que você tem que fazer. É isso que faz você romper o ciclo. É você ligar, que nem eu liguei pra Wanda. Wanda, eu preciso de Jesus. Me leva pra igreja, mano. Eu não sei o que eu vou falar de Deus pra essa criança. Muitas vezes não dá pra você fazer sozinho. Não. É importante. Eu vou te falar que Deus nem fez o cristianismo pra viver isolado. Sim. Tanto é que a Bíblia fala, você tem que confessar os seus pecados uns aos outros para serem perdoados. Sim. E às vezes a galera fica querendo esconder. Sim. Porque quando você esconde, sou eu e Deus. Sim. Tá. Só que aí também não tem ninguém para te ajudar no processo de lapidação. Assim como um ferro afia ferro, um amigo afia seu amigo. Então, se você me liga, Sandro, confessando alguma coisa na tua vida, eu agora começo a fazer parte como cristão maduro. Então é outra coisa, você precisa levar isso para um cristão maduro, né? Não só pro teu amigo ali, pro teu colega que tava indo pra balada junto com você. Sim, sim. Você tem que levar pro teu líder, pro teu pastor, porque são pessoas maduras. Então eu, quando ouço algo de alguém, como um cristão maduro, eu me coloco numa posição de agora ajudar essa pessoa a sair desse lugar. Sim. Entendeu? Só que o que acontece? Às vezes as pessoas elas querem ficar nesse lugar escondendo as coisas, elas não rompem esse ciclo, e elas não confessam. E é assim, o arrependimento que vem por meio do Espírito Santo, é ele que nos convence, né, do pecado, da justiça e do juízo. Ele precisa ser continuado com esse lugar de procurar um líder e confessar, pedir ajuda. Falar, cara, eu preciso de ajuda nisso. Eu preciso de ajuda aqui para vencer a pornografia. Eu preciso de ajuda aqui para vencer esse ciclo que eu estou tendo aqui de vida dupla. Entendeu? Eu estava afastado, eu preciso de ajuda. E aí, essa pessoa, então, vai poder ajudar. Resumindo, né? Como que a gente vence isso? Sim. Cara, quebrando a vergonha de confessar. Buscando em Deus o arrependimento e quebrando a vergonha de confessar. Porque, cara, quando Deus deposita esse verdadeiro arrependimento dentro da gente, cara, hoje eu olho pra trás e falo, mano, o que eu fiz, velho? Sabe? Tipo, eu não vou mais cometer esses mesmos erros. Eu vou lutar contra esses erros. Eu não posso mais aceitar esses erros na minha vida. Sim. Então eu mudo, né? Eu me arrependo. Eu estava indo para lá, eu me arrependo e agora eu começo a ir para cá. E isso precisa também ser continuado, né? Você se arrepende disso, mas você precisa também dar continuidade por meio da confissão. Sim. Levar isso para alguém poder te ajudar. Entendeu? E essa é uma parte muito difícil. Por exemplo, quando alguém tem que confessar um pecado, mano, é difícil você confessar um pecado. Porque você está falando de você, da sua sujeira, da sua... Você está se expondo, Você está se expondo. Sim. E aí, às vezes, as pessoas erram, porque elas fazem isso não para líderes e pastores. Sim. Fazem, às vezes, para pessoas erradas. E, às vezes, cara, líderes e pastores estão lidando também de maneira errada com isso. Sim. O que é outro problema. Sim. Mas você precisa confessar para quem está sobre a tua vida, pastoreando a tua vida, cuidando de você, pessoas que vão te amar e te ajudar, entendeu? Agora, nesse processo também Jesus fala, né? Vá e não peques mais. Ou seja, ele te abraça do jeito que você está, mas ele quer te transformar. Sim. Entendeu? Não é que só Jesus me aceita do jeito que eu sou e eu vou continuar assim para sempre, não. Síndrome de Gabriela, já ouviu falar disso? Nascer assim, crescer assim, vou morrer assim. Não, mano. Jesus te aceita do jeito que você tá, Sandrão. Pode vir. O lixo que for. Sim. Ele nunca recusa. Mas, mano, ele vai te limpar, ele vai te curar, ele vai te libertar, ele vai te restaurar, ele vai trazer a verdade da Bíblia pra tua vida. Porque ele te ama, né? Porque ele te ama. Sim. E ele quer te transformar. Sim. A mesma coisa comigo, com todo mundo. Sim. Então, eu acho que é isso, cara. Precisa romper esse ciclo, entendeu? É interessante você falar isso, porque a gente percebe uma coisa, né? Deus amou tanto o mundo que ele se tornou gente e andou com gente. Jesus, no caso, né? Amou tanto o mundo que enviou o seu próprio filho para que ele pudesse se relacionar com pessoas. O Salvador veio para salvar. E isso que você falou é muito interessante porque a gente se depara hoje com pessoas que muitas vezes falam assim, eu já ouvi bastante isso, e eu quero que você fale um pouco sobre isso. As pessoas falam assim, não, mas para mim estar na igreja e frequentar uma igreja, eu preciso consertar a minha vida. Mas você nunca vai conseguir consertar a sua vida, porque só Jesus pode consertar a nossa vida. Na verdade,
Deus está endireitando o mundo através da igreja de Cristo, onde tem pessoas com problemas também, onde tem pessoas com falhas, mas ali é um lugar onde todos estão olhando para Cristo para uma transformação de dentro para fora, né? É isso. Você nunca vai alcançar um lugar de perfeição Sim. celestial suficiente para falar assim, agora eu sou digno de ir para uma igreja. Mano, sim. Não existe isso. Não existe. Pelo contrário, nesse lugar de comunidade, de igreja, de congregar, sim. né, que a gente é lapidado para se parecer mais com Cristo. Esse é o objetivo do cristianismo, é você refletir Cristo. Sim. Pô, eu olho para coisas na minha vida, cara, que não são alinhados com Cristo, mas é na comunidade que eu vou sendo lapidado para poder me tornar parecido com Cristo, né? Cada vez mais. E cada vez mais. E quanto mais maduro você fica, mais você descobre que você não é parecido com Cristo. Isso é muito louco. É verdade. Você vai ficando mais maduro na fé e você fala, mano, ainda tem mais coisa para trabalhar. Vambora, Deus. Trabalhe o que você tiver que trabalhar. Aí você fala, pô, alcancei alguma coisa aqui nessa área. Paternidade. Sim. Pô, não, já resolvi o negócio de paternidade. Mas de repente você fica mais maduro. E essa maturidade maior faz com que você entenda que, na verdade, aquilo que você achava que era 100%, na verdade, era só uma parte do processo. Aí você vai trabalhando mais. E em todas as áreas é assim. Então, você nunca vai estar santo o suficiente para poder congregar. Pelo contrário, é no lugar de congregação que você encontra transformação. Entendeu? Você vai sendo moldado, né, à imagem e semelhança de Deus. E, cara, isso também, na verdade, eu acho que é um pouco de desculpa da galera que não quer ir para a igreja. Sim. Em alguns momentos. Sim. Não dá para dizer que em todos os momentos, em todas as situações, mas ou em alguém algumas... que se frustrou com a igreja e hoje, tipo assim, tem dificuldade por causa até mesmo de uma situação que você falou aí, que eu acho que é interessante a gente falar. Por exemplo, a pessoa que ela contou um problema e depois, por causa de uma imaturidade cristã, uma pessoa que não era madura o suficiente, ela deixa aquele lugar e ela fala assim, não, na igreja tem muita gente falsa e eu vou sair daqui porque eu não quero mais viver no meio dessa galera, entendeu? Sim. Cara, a gente tá vendo hoje em dia muita coisa tóxica. Sim. Dentro da igreja. Sim. E eu não concordo com isso. Eu sou contra isso. Sim. Tem várias atitudes tóxicas. Mas não é porque existem igrejas tóxicas ou melhor, não é porque existem algumas igrejas que não são saudáveis que não existam igrejas saudáveis. Boa, muito bom. Entendeu? E eu acho que as pessoas, quando elas têm um contato com uma igreja não saudável, ela acaba se frustrando e se fechando para conhecer outros lugares que eventualmente são saudáveis e que podem ajudá-la. Sim. Você entendeu? Sim. Então, eu não concordo com algumas coisas que a gente tem visto aí na mídia, cara, tanta coisa, não vou nem citar nomes, não precisa, sim, mas sim. Tem muita coisa que está acontecendo, que está vindo à tona. O que não significa que, poxa, então agora eu vou parar de congregar. Sim. Não, eu vou procurar um lugar que seja saudável. Porque existem lugares saudáveis. Eu ouvi uma comparação uma vez, que eu acho que faz muito sentido nisso. Se a gente for levar isso, como você falou, num pé da letra, assim, porque eu fui frustrado dentro de uma igreja, então eu não utilizo mais nenhum médico, eu não utilizo mais nada que tenha, tipo, para que você possa viver diariamente. Porque você vai se frustrar com um médico, você vai se frustrar com um professor, você vai se frustrar com alguém até mesmo trabalho. Da tua própria Você família, deixa de trabalhar porque teu chefe te frustrou? Exatamente. Então, você esperava uma promoção e não foi promovido. Aí, não, eu não vou mais trabalhar. Tá bom. Você vai mandar de ir embora. Exatamente. E uma coisa que você falou dentro disso, que é importante, depois que você tem esse encontro com Jesus, que você cai na sua real ali, beleza, o que é importante agora? Porque agora você se arrependeu, né? Porque muitas vezes as pessoas falam assim, eu me arrependi, eu fazia tudo isso quando eu estava no mundo. E aí, tipo assim, a pessoa era ativa 100% nas coisas fora da presença de Deus, vamos dizer assim, quando ela não conhecia Cristo. Depois que ela vem para Jesus, ela praticamente, tipo assim, ela se converte e ela, tipo, para na vida. Então, eu acho que é importante você falar agora do seu pós nesse aspecto. Porque depois que você é encontrado por Cristo, como você está contando a tua história, eu fui com tudo. Você
fala em base disso, como Saulo, ele achava que ele estava matando, fazendo um serviço para Deus, matando em nome de Deus, De repente, um caminho, e de repente, na Atos verdade... 9 muda a vida dele. E ele começa a andar na direção ao contrário, na mesma velocidade que ele estava indo na direção para matar e acabar com as pessoas que se professavam do caminho. Então fala um pouco sobre isso, porque muitas vezes o que acontece? Tem gente que te fala assim, ó, tá bom, agora eu me converti, mas ele não faz nada, ele fica ali naquele aspecto assim, ele se converte, ele só vai para a igreja, volta, ele não começa a fazer parte do corpo, porque de fato a conversão você estava sendo destruído num caminho destrutivo, agora você começa a construir dentro de um caminho construtivo que é o Espírito Santo dentro de você começa a fazer parte de um plano maior. Sim. Fala um pouco sobre isso. Cara, eu acho que é importantíssimo você se envolver numa comunidade, né, de fé, que é a igreja, que é o lugar que você congrega e tudo mais. Então, assim, entregou tua vida para Jesus, não fica parado. Boa. Porque na comunidade, se envolver na comunidade se envolver na tua igreja, se envolver com as programações da igreja, é extremamente importante para você deixar Deus trabalhar no teu coração, na tua vida, vai te curar, libertar, restaurar e por aí vai. Por quê? Porque, que eu estava falando, né? O cristianismo foi feito para viver em comunidade, não para viver isolado. Sim. Então, se você só vai para a igreja de domingo, senta no banco e vai embora, cara, não estou falando de salvação, porque salvação, a partir do momento que você entregou tua vida para Jesus, teve um novo nascimento, você foi salvo. Aí você está vivendo ali 30% da tua capacidade aqui na Terra. A gente vai se encontrar no céu? Se encontra, mas eu quero viver 100%. Eu quero tem um termo que os caras usam em inglês que é Kingdom now but not yet, que é o reino agora, mas não agora. Mas ainda não, né? Tipo, que é o quê? Nós encontraremos o reino na sua plenitude, na segunda vinda de Cristo e na glória com o Senhor Jesus, mas venha o teu reino agora. Boa. Entendeu? Então é o reino agora, mas não na sua plenitude, entendeu? É mais ou menos isso. Sim. Então, e às vezes a gente algumas pessoas ficam muito tipo assim, pô, recebi Jesus, tava indo pro inferno, tô indo pro céu. Pô, mano, sentei na cadeirinha, apertei o cinto e tô aqui, ó. Que hora que chega esse negócio? Tipo, fica Maranata, 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 volta Jesus. Deixa eu te falar, tem muita coisa pra gente fazer aqui na Terra. Tem coisa que você só faz aqui na Terra. Depois que você conhece Jesus, deixa eu te explicar uma coisa. Um dia você vai estar na glória com Ele, beleza, glória a Deus por isso. Agora, você não vai precisar evangelizar no céu. Você não vai precisar evangelizar depois que você morrer. Você tem que evangelizar agora. Você não vai precisar orar pelos enfermos no céu. Sim. Entendeu? Tipo, botei o cinto e tô indo no meu carrinho aqui pro céu. Cara, no caminho para lá que você tem que orar pelos enfermos, que você tem que libertar os cativos. Você não vai precisar fazer libertação no céu, cara. No céu não vai ter endemoniado. Sim. Não vai ter ferida na alma. Sim. Você entendeu? Não vai ter que tratar essas coisas. Olha que loucura. Então, por que a gente está agora olhando tanto para o céu e esquecendo de viver o agora, onde a gente tem que levar mais gente para o céu através da pregação do evangelho, libertar os cativos? Porque Jesus fazia isso. Ele pregava, ensinava sobre o reino, libertava os cativos, ele curava os enfermos e apontava para o reino. Sim. É isso que a gente tem que fazer. Sim. E a galera tipo, meio que se acomoda. Pô, conheci Jesus. Conhecer Jesus não é o ponto de chegada, é o ponto de largada. Meu Deus, muito bom. Entendeu? Ou seja, a galera às vezes encara que conhecer Cristo é o ponto de chegada. Tipo assim, desliguei, acabou a corrida aqui, acabou a maratona dos 42 quilômetros. Não, meu amigo, deixa eu te falar. É o ponto de largada, porque é ali que você agora começa a falar, caramba, então peraí, enquanto eu estou vivo aqui na Terra, eu tenho que pregar, eu tenho que libertar, eu tenho que curar, eu tenho que ser como Cristo, mano. Caraca, eu tenho muita coisa para fazer. Então, o meu local de trabalho já não é mais só um local onde eu tiro o meu sustento. É um lugar onde eu implemento o reino. Sim. A minha viagem de férias não é só um momento para eu descansar. São oportunidades de eu levar o amor de Jesus, cara, para lugares que eu talvez não iria no meu dia a dia. Sim. Então eu falo assim, a grande comissão, né? Cara, quer fazer muita coisa para Deus? Vive os 2 grandes mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Cara, que tem muito trabalho. E vive a grande comissão. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão os que crerem em meu nome.
expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e esses serão curados, e eu vou estar com vocês até a consumação dos séculos. Aqui é Jesus falando em Marcos 16, Mateus 28, a grande comissão. Sim. Mano, olha quanta coisa a gente tem que fazer. E a galera, tipo, conhece Jesus? E aí, tipo, arrefece. Não, meu amigo, deixa eu te falar, é o ponto de largada. Agora começou a vida de verdade. A vida de verdade. Com o entendimento da eternidade. Com o entendimento da realidade celestial. Então, se você está muito acomodado na tua igreja local, você está muito... se o teu cristianismo está muito monótono, começa a ler Mateus, Marcos, Lucas e João, o livro de Atos, vê como é que a igreja primitiva foi formada, vê como que Jesus andou aqui na Terra e tenta replicar isso. Mano, você vai ter coisa para fazer. Não vai ser monótono, velho. Sim. E entendeu? É interessante isso que você fala, Cezão, porque você vê quando Jesus está falando sobre o reino, tanto ele quanto João Batista, ele vai dizer: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Ele nunca vai usar a expressão nos céus, porque embora seja nos céus, mas o propósito de Jesus, o estabelecimento do reino, é que o reino está vindo dos céus para a terra. E isso traz tanto significado, porque você falando sobre isso, nós nascemos para esse lugar de construção agora, né? Porque lá no Éden, a gente vê quando Deus cria o homem a sua imagem e semelhança. Primeiro ele fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele está falando a partir de um plural, né? Quando ele fala façamos, ele não fala faço, porque está Pai, Filho e Espírito Santo. Sim. E agora, dentro disso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo cria o homem à sua imagem e semelhança, porque existe uma comunhão eterna entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, se existe uma comunhão eterna entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós fomos criados para essa comunhão eterna com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Uhum. Então, para as pessoas que estão nos ouvindo, talvez a sua vida dentro da igreja está sem propósito. Parece que você está lá na igreja, mas tipo assim, nada desperta teu coração, você está na igreja ali, você vai todo domingo, você até ora de semana, ou você até se diz cristão em algum momento, mas parece que a parada, tipo assim, não tem significado e propósito, mas isso tem a ver com aquilo que nós somos criados para ser. Então, ter um relacionamento com Deus através da sua vida pessoal e sua igreja local e participar do que Deus está fazendo é o que vai te dar significado e propósito. Então, se você encontra a salvação, como o pastor César está falando, e você está de braço cruzado, é claro que você não vai viver nada daquilo que Deus já está fazendo e você só precisa entrar naquilo que Deus está fazendo. Cara, é tipo assim, ó. Eu ouvi essa frase, não é minha, sim. Então não poste e marque aí o meu @CésarBianco, não faça isso. Porque não fui eu que falei, mas é uma frase que eu gravei, mano. E eu confesso que eu não lembro o autor, se alguém lembrar aí, escreve no vídeo aí. O cristianismo é como um jogo de futebol onde você é escalado para entrar em campo e não para assistir da arquibancada. Meu Deus. Entendeu? Então no time de Deus você faz parte dessa escalação. Então pensa assim, ó, vai no estádio. Que time você torce? Corinthians. Bom, vamos no Morumbis. Vamos falar do Morumbis aqui. Cara, eu já fui no estádio do Morumbi. E eu vou falar pra você que é muito legal torcer da arquibancada. Sim. Mas, cara, eu tenho certeza absoluta que é muito mais legal entrar em campo. Sim. Tá ligado? E eu jogava tênis. Então eu já assisti jogo de tênis da arquibancada. Mas eu também, mano, já estive lá, em campo, jogando. E eu creio, cara, que o cristianismo é isso. É uma escalação. Cara, você entregou a vida para Jesus, você foi escalado para a seleção de Deus, mano. Sim. E ele te bota no campo. Ou seja, não é para você ficar ali só observando, só torcendo. Se você mexer no celular e ficar distraído, tá tudo bem. Não, mano. Você tem que estar focado, você tem que estar centrado, você tem que estar antenado, você tem que ver o que o adversário está fazendo para você poder se defender, o momento certo de atacar, sabe? Tipo, essa dinâmica do reino, cara, é você viver os dons. Sim. Entendeu? Quando você pega a lista dos dons espirituais, cara. Sim. Entendeu? Variedade de línguas, interpretação de línguas, discernimento dos espíritos. Sabe essas coisas assim? Sim. Que às vezes a galera, tipo, passa batido, mano. O adversário tá fazendo um monte de coisa, você não tem discernimento do que tá acontecendo. Sim. Então,
tem tanta coisa, cara, que você pega os 5 ministérios, apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre. Cara, tem tanta coisa que a gente tem que se descobrir enquanto a gente vive essa comunidade, né, de fé, esse cristianismo. A gente vai de domingo, mas assim, eu gosto de falar que ir de domingo para a igreja é uma porção da tua responsabilidade de conhecer a Cristo, que é fazer parte da comunhão dos santos. Sim. É você fazer parte do ajuntamento ali, porque ali eu encaro isso e eu falo para a minha igreja, eu falo, isso aqui é um centro de treinamento. Sim. O jogo começa quando você vai embora da igreja. Boa. E ali você é treinado, você tem que ser lapidado, você tem que ser instruído, você tem que, né, saber ali, ser capacitado para quando você sai da igreja, eclesia, chamados para fora. É isso que significa igreja. Eclesia. Eclesia é chamados para fora. E a gente fica muito sal dentro do saleiro. Sim, muito bom isso. Se você tem um saleiro aí e você vai fazer um churrasco, meu amigo, você não adianta ter sal aqui. Ele precisa sair do saleiro, entrar em contato com aquela carne para dar não gosto. tem propósito. Senão ele não serve para nada. Não serve para nada, exatamente. Um sal, se ele se torna insípido, é insípido? Sim, é insípido. É isso, para mano? nada mais serve. Isso. É isso que Jesus fala, né? Sim. E a água, quando ela se torna... Esqueci, eu aprendi isso na escola, mas eu não lembro agora não. Enfim. Sal é insípido. Porque a água, quando... Sei lá, tinha lá os termos que era insípido e não sei o que lá. Sim. Então, se o sal ele não tá tendo a propriedade de salgar aquela carne e ele precisa entrar em contato com aquela carne, é tipo assim, ele não serve para nada. Se você tá dentro de uma igreja, sal dentro do saleiro, e você não sai para tocar na sociedade e salgar a sociedade com os valores e os princípios do reino de Deus, tipo, o que você está fazendo com o teu cristianismo? Você está só garantindo a tua vaga pro céu. Sim. Entendeu? Sim. Botou o cinto e ficou lá. Isso é muito bom você falar, sabe por quê? Porque, falando disso, como que as pessoas fazem isso na prática? Por quê? Porque muita gente, a gente convive no ambiente de igreja e a gente recebe muitas perguntas, né? Você, com certeza, deve receber isso. E as pessoas têm dificuldade de entender como elas podem fazer isso agora. A partir do momento que elas se tornam um líder, a partir do momento que elas se tornam um pastor, não. A gente está dentro de um reino de sacerdotes agora. Sim. Só que você falando sobre isso, eu quero que você explique um pouco sobre isso, como que se faz isso na prática? Tá. Não tem a ver com posição de liderança. Muito bom isso. Não tem a ver com posição de liderança. Tem a ver com uma atitude prática, uma vida diária. Então, primeira coisa, você quer falar de um Jesus, você precisa conhecer esse Jesus, você precisa ler a palavra. Você precisa ler a Bíblia. Cara, 70% das pessoas que frequentam a igreja evangélica nunca leram a Bíblia toda pelo menos uma vez na vida. Isso é um absurdo. E a Bíblia é pão diário, não é sobremesa, né? A Bíblia, de vez em quando, né? Não, a Bíblia não é você abrir ela no Salmo 91. Meu pai e minha mãe era assim, cara. Sim. Abria a Bíblia no Salmo 91 lá, ficava lá, tipo, proteção, tá ligado? Sim, sim. Então a gente precisa devorar a Bíblia, porque a gente conhece o autor da Bíblia, da palavra, enquanto a gente medita na palavra, a gente conhece as escrituras. Então a gente precisa conhecer as escrituras. Sim. A gente precisa orar, a gente precisa jejuar, a gente precisa buscar o Senhor. Beleza, isso aí é tudo questão de disciplina espiritual, são coisas que a gente tem que fazer, e eu creio que todo cristão tem que fazer isso. Que agora orar, você é uma nova criatura, né? Entendeu? Sim. Orar, jejuar e ler a Bíblia, mano, coisa básica. Beleza. Isso aqui é o nível raso do... Pô, converteu, é isso que você tem que começar a fazer. Agora, quando você fala de sociedade, não adianta eu chegar no meu trabalho, né? A pessoa chegar no trabalho com a Bíblia na mão, orando em línguas. Sim. Entendeu? Só que o cara não é, por exemplo, não é um bom testemunho. Ele chega lá com a Bíblia debaixo do braço, mas no final do expediente ele tá indo pro happy hour encher a cara. Boa. Tá ligado? Aí ele não tá dando exemplo. Então, eu creio que o exemplo arrasta. Sim. Isso é fato. Eu não tenho dúvida disso. Sim. Agora, o exemplo de Cristo precisa arrastar minha vida. Boa. Como? Cara, eu olho para Jesus e eu vejo Jesus fazendo o quê? Ele andava pelos lugares que ele tinha que ir, ele encontrava o enfermo, ele não falava, temos algum médico por aqui? Entendeu? Eu vou trazer uma ilustração que ela não está na Bíblia, mas eu acho que vai ser um contexto para todo mundo entender. Bom. Quando Jesus encontrava alguém que estava com uma dor de cabeça, eu não consigo imaginar Jesus falando assim, alguém tem um Advil? Alguém tem um Dorflex, por favor? Alguém tem uma Neosaldina? E deixa eu falar uma coisa aqui, eu não sou contra medicamento. Sim. Não sou contra. Só quero dizer que
Eu não consigo imaginar Jesus fazendo isso. Por que quando o Sandro está do meu lado, e aí, pastor Sandro, né? Pastor Sandro. Quando o pastor Sandro está do meu lado e ele vira para mim e fala assim, tô com uma dor de cabeça aqui, Cezão. Qual que é a minha primeira reação? É pegar um Advil e um Dorflex ou falar, posso orar por você? Porque eu creio que se o Deus que eu sirvo é um Deus de cura, a minha primeira reação tem que ser, deixa eu orar por você. E o exemplo de Cristo está te arrastando. Entendeu? Cristo orava pelos enfermos, meu irmão. Sim. Ah, pastor, mas eu não sei orar. Meu amigo, aprende. Sim. Vai, lê a Bíblia, vê o que Jesus fazia e começa a replicar. Pergunta para os teus pastores, pergunta para os teus líderes, como é que eu oro pelos enfermos? E é isso, cara, a grande comissão é isso, né? É orar pelos enfermos, é parte da grande comissão. Então eu via Jesus andando e vivendo a vida dele, e ele encontrava o enfermo, ele manifestava o reino, ele curava, ele orava. Ele via uma pessoa que estava cativa, ele orava para libertar. Sim. Entendeu? Ele tinha uma oportunidade de ensinar algum princípio bíblico, ele ensinava um princípio, algo do reino. Então, eu acho que a gente tem que, de maneira prática, começar a fazer isso na nossa vida. Sim. Entendeu? Então, peraí. Próxima vez que alguém parar do teu lado e falar que está com uma dor de barriga, por uma cólica, uma dor de cabeça, uma dor no ombro, seja lá o que for, qual vai ser a tua primeira reação? Eu declaro sobre a tua vida a ousadia para você primeiro orar antes de pegar o remédio. Boa. Porque eu já fiz isso e eu já vi pessoas sendo curadas. Boa. Diversas, cara. Eu diria que centenas de pessoas. Sim. Agora, eu também já orei e pessoas não foram curadas. O que eu fiz? Peguei um Advil, dei o Advil, falei, cara, deixa eu orar mais uma vez. Deus, eu oro por esse remédio para que ele seja um efeito tão rápido que só pode ser a tua mão, tocando nesse medicamento e levando cura para essa pessoa. Em nome de Jesus, cara. Entendeu? Eu também creio que Deus deu sabedoria para o homem descobrir cura através da medicina. Sim. Mas eu também creio que Deus é um Deus que cura de maneira sobrenatural. Então eu preciso orar pelas pessoas. Isso é uma forma extremamente prática. Na próxima vez que alguém falar para você, no teu trabalho, na rua, no mercado, na padaria, na tua viagem de férias, na tua casa, onde você estiver, e a pessoa fala assim, eu tô com dor, ora primeiro pela pessoa. Boa. Entendeu? Segundo, aproveite as oportunidades que você tem para viver uma vida com Cristo e ser um bom testemunho. Então, não estou falando para você não ir pro happy hour, estou falando para você não ir encher a cara. Senta junto com a galera da tua empresa e toma uma Coca Zero, mano. Boa. Um copo cheio de gelo, por favor. Sim. On the rocks. Tá ligado? Eu quero uma Coca on the rocks. Só que a galera, o que faz? A galera às vezes quer falar assim, não, eu sou cristão, e aí na hora do exemplo, vai na massa. Tá indo encher a cara. O problema não é estar no lugar, é como você se comporta no lugar. Sim. Porque, mano, aí, na boa, as tuas atitudes vão expressar as tuas prioridades. Sim. Então, peraí, a minha atitude de estar com você é porque eu me preocupo com você, eu amo tanto tua vida, mano, que eu quero ser sal da terra e luz do mundo. Só que quando eu tô com você e com a galera, putz, mano, agora eu tô tomando aqui uma cervejinha, não sei o que lá, e eu já tô me enfiando no meio da galera. E eu não tô sendo como Paulo, porque umas pessoas falam que eu quero ser como Paulo. Eu andei com os fracos, como fraco, para ganhar os fracos. Boa. Eu andei com os judeus, não estando debaixo da lei de Deus, mas estando debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estavam debaixo da lei. Sabe, tipo, eu fiz tudo para todos para de alguma forma salvar alguns. O que ele está fazendo? Conexão. Ele se conectava, mas ele não era influenciado. Ele influenciava, é diferente. E a galera às vezes confunde isso. Não, tem que estar aqui no meio da galera. E aí tem as mesmas práticas da galera. Sim. Aí não faz sentido nenhum. Sim. Entendeu? Agora, estar no meio da galera é importante. Eu acho que a gente tem que estar lá no meio do happy hour. Só que tão convicto de quem eu sou, do que Deus tem para fazer na minha vida, que eu quero ser sal da terra e luz do mundo, porque Jesus andava com os pecadores. Eu não posso me afastar dos pecadores. Sim. Eu só não preciso me portar como os pecadores. Então é isso que a galera confunde. Jesus andava com os pecadores, mas não se portava como um. Sim. Ele andava com os pecadores para apresentar uma nova realidade. Sim. E aqueles que abriam o coração, meu amigo, eles eram verdadeiramente transformados. Sim. Então, a gente precisa viver essas coisas de maneira prática. Entendeu? Orar pelos enfermos, libertar os cativos. Cara, a gente tem ouvido testemunhos da galera que, tipo, a gente ensina isso na igreja, né? Você tem que praticar a sua fé. Você não pode ser só ouvinte, você tem que ser praticante.
E aí a gente tem visto, por exemplo, nos pais, né? No grupo de pais da igreja, os pais falando assim, cara, cheguei em casa, eu tava com dor, falei pro meu filho começou a orar por mim. Quando meu filho tava com dor, eu não orava por ele. Agora meu filho tá orando. Por quê? Porque ele tá vendo o exemplo dos professores, ele tá sendo ensinado sobre isso, e a gente acredita nisso, e isso começa a levar à transformação. E os pais estão falando, mano, meu filho tá mais crente do que eu. Tá ligado? Então, e é verdade, por que a gente esquece dessas coisas simples? De compartilhar uma palavra. Tem um exercício muito bom de fazer, sabe o que é? Abre o teu celular, você pega aqui, ó, as últimas mensagens lá do teu WhatsApp, e aí você, cara, simplesmente busca em Deus um versículo bíblico, uma palavra, e manda mensagem para essa pessoa. Por que as últimas? Porque são pessoas que faz muito tempo que você não fala. Aí você pega lá e fala assim, fulano, isso aqui é para praticar evangelismo. Oi, fulano, tudo bem? Faz tempo que a gente não se fala. Entendeu? Boa. Faz tempo que a gente não se fala. Cara, eu tava aqui agora orando, e Deus me colocou esse versículo no coração, e eu quero orar sobre a tua vida. E entrega uma oração para a pessoa, pronto. Boa. Entendeu? Coisa prática. E eu creio, então, que como igreja, a gente tem que trazer essas ações práticas para as pessoas entenderem o que é o cristianismo. Então, na igreja, vou te falar agora na igreja, não sou eu que oro por todos os enfermos, como em alguns lugares acontece, e eu já vi, tipo assim, cara, ninguém pode orar por ninguém, tem que levar lá para o pastor orar. Sim. Meu amigo, deixa eu te falar, eu quero ensinar uma igreja que ora. Então, quando a gente fala assim, você que está com alguma enfermidade assim, sabe, levanta a mão. Tá, aí o pessoal levanta a mão lá no templo. Você que está perto dessas pessoas, você vai orar com ela. Aí os líderes já vão para ajudar a orar. Por quê? É uma igreja que se move a orar. Todos somos filhos, né? E a gente tem que aprender essas coisas. Não é um ou outro, é todo mundo. Então, cara, tem muita forma da gente praticar isso, entendeu? Sim. WhatsApp, internet. É bom você traduzir isso. Entendeu? Sim. Orar pelas pessoas. Coisa simples. Quando foi a última vez que você falou de Jesus para alguém? Fora do teu contexto de igreja. Porque na igreja tá todo mundo ali dando risada, tá todo mundo ali trocando ideia, ei, Jesus e tal. Tá. Quando foi a última vez que você parou no drive-thru do McDonald's, virou pra pessoa que estava te atendendo e falou assim, sabia que Jesus te ama? Pô. Tá ligado? Quando foi a última vez que você estava no aeroporto pegando um voo, você olhou para atendente ali e falou assim, cara, sabia que Jesus te ama? Isso, na verdade, sabe umas coisas simples? Se você não fizer isso, é como se isso não fizesse parte do teu estilo de vida. Entendeu? E você falando sobre isso, eu tô lembrando aqui, quando Jesus fala no Sermão da Montanha, você percebe que ele faz uma coisa interessante. Ele fala sobre, no Sermão da Montanha, como se vive um filho de Deus agora. Porque ele prega arrependimento, só que ele sempre prega arrependimento, ele, João Batista, por uma direção. Qual que é a direção? O reino de Deus. Ele não fala arrependei-vos, mas ele fala arrependei-vos porque é chegado Deus dominando sobre vocês. Agora vocês precisam pensar como Cristo pensa. E aí ele vem discorrendo o Sermão da Montanha. Você pode ver, a continuidade é isso, lá em Mateus 5. E aí é onde ele chega nesse ponto que ele vai falar o que você falou. Se o sal for insípido, para nada mais serve. Primeiro ele fala, na verdade, primeiro ele vai dizer o seguinte, se o sal for insípido, para nada mais serve, a não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Ou seja, se você ouve tudo que você está ouvindo na igreja, se você lê tudo que você está lendo de Bíblia e você não coloca em prática conforme você está falando, você já está se posicionando como um sal insípido. Porque você só está ouvindo e não está praticando. A gente sabe que a gente pastoreando os jovens hoje, a gente ouve muito assim, muitas vezes, né? Os jovens falando, não, mas eu não quero ser religioso. Porque existe uma mentalidade errada quando se fala em relação aos mais velhos que são religiosos porque estão na igreja. E aí existe uma coisa que é importante. E eu falei recentemente sobre isso. O verdadeiro religioso, qual que é o verdadeiro religioso? É aquele que Jesus está falando. Ó, os fariseus estão aí, os mestres da lei, façam o que eles falam, mas nunca façam o que eles fazem. Olha só, então o verdadeiro religioso é aquele cara que está na igreja, só que ele não faz nada daquilo que está sendo pregado para ele fazer. Ou seja, ele só está lá, tipo assim, ele cruza os braços, ele se conecta com as pessoas, ele até curte o culto, mas quando ele sai dali para fora, tem uma deficiência. Ele não faz nada daquilo. Ele não replica, ele não pratica.
ele não faz nada daquilo que ele já aprendeu, já está nele, ele tem o Espírito Santo, mas ele não faz isso acontecer. Cara, se você não replica... Sim. Sabe qual que é a melhor forma de você aprender? É você... Por exemplo, você vai para uma aula de inglês, você aprendeu uma palavra nova. A melhor forma de você aprender e gravar aquela palavra nova é você ensinar isso para outra pessoa. Meu Deus. Entendeu? Essa é a forma mais eficaz de você gravar o aprendizado. É você ensinar isso que você aprendeu para outra pessoa. E se você recebe todo domingo, toda célula, todo evento, só recebe. Você não derrama, você não distribui, você não replica, cara, vai ficando palavras ao vento aqui, ó. Entendeu? E você não faz. Só um insípido. É isso. Sim. Então, assim, começa a ler a Bíblia e começa a viver a Bíblia. Sim. Tá ligado? Pô. Você começa a ver os dons, eu quero viver os dons. Você começa a ler os ministérios, pô, o que Deus tem pra mim em relação a isso? Olha a vida de Cristo, eu preciso ser como Cristo. Então, cara, começa a viver a tua vida naturalmente, colocando as páginas da Bíblia na tua realidade. Entendeu? Sim. Então, de novo, viu enfermo? Vamos orar. Aonde tem guerra, vamos levar paz. Aonde tem falta, cara, vamos buscar em Deus aqui para ver como é que faz a provisão. Porque isso agora é os princípios e valores que vão, na verdade, pautar a sua vida. É isso. É os princípios e valores do reino que você precisa viver, porque senão você está simplesmente como um morno, né? Você só ouve, engorda, recebe. E o cristianismo não é pra você, de novo, não é para você sentar na arquibancada. Para você entrar em campo. Sim. E, meu amigo, para você entrar em campo, você tem que ficar em forma, né? Sim. Então você não aguenta correr. Sim. Mano, tem muita coisa pra te fazer, cara. E agora você, depois de 14 anos, como você falou, você está aqui sentado, Deus transformou sua vida, você está pastoreando, está desenvolvendo ministério, está fazendo isso para Deus. Como que tem sido essa experiência agora, tipo, em questão do seu significado de vida? Hoje você considera que você vive uma vida realmente satisfatória? Cara, um pouco sobre isso. Completamente, assim, desde que eu encontrei Jesus, não tenho dúvida dessa decisão. Passei muito perrengue, passo ainda, temos dificuldades, mas a satisfação não está naquilo que a gente conquista, naquilo que a gente compra, naquilo que a gente pode fazer ou não. Se a gente está com saúde ou não, a satisfação está em Cristo, independente da situação. Então, tem aquela música, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Como é? Bom, você sabe qual que é essa música. Já ouviu essa música? Falar. Enfim, eu não sou dos melhores aí da música. Deu pra perceber aí a minha capacidade vocal. Independente, Ele é Deus. É isso? É o nome da música? Independente se Ele fizer ou não, Ele é Deus. É isso. Sim. Então, a minha satisfação, de novo, não está no que eu posso conquistar, ou que eu já conquistei, ou que eu quero conquistar. Tá em Jesus. Sim. Tanto é que, por exemplo, quando a Pâmela ficou doente, 3 anos lutando contra o câncer, cara, foi uma fase incrível. Difícil, mas agarrado com Jesus, incrível. Esse tempo agora que a gente está plantando o Caminho Santo, né? Desde ano passado, a gente já está 1 ano e 8 meses aí nesse processo de plantação de igreja. Cara, incrível. Difícil, mas incrível. Sim. Entendeu? Satisfação total com aquilo que o Senhor tem feito. Sim. E Ele vai nos capacitando. Então, eu acho que, voltando assim, né, para o que você perguntou, satisfação a gente encontra em simplesmente obedecer o que o Senhor pede pra gente e não ficar se comparando com o do lado. Bom. Entendeu? Seja numa conquista profissional, numa conquista acadêmica, numa conquista ministerial, numa conquista financeira. É muito legal, cara. Sim, você ter dinheiro para poder viajar, você poder trocar de carro, poder comprar uma casa nova. Cara, não sou contra isso, não. Mas a minha satisfação nunca pode estar naquilo que eu tenho ou naquilo que eu quero conquistar e tudo mais. Tem que estar em, cara, cumprir os planos de Deus. Se Deus pedir pra gente abrir mão de tudo. Sim. Cara, imagine Deus pede pra você, vende tua empresa, entrega tua empresa, faz alguma coisa com tua empresa e vai lá para o sertão. Cara, será que a gente consegue ser fiel e obediente? Entendeu? Então, acho que cada um precisa ser
fiel e obediente com aquilo que Deus está colocando para você. E nesse lugar você vai experimentar essa plena satisfação, assim, sabe? Sim. E para a gente fechar aqui, Cezão, eu queria que você falasse um pouco, bem rápido, sobre o que você deixa de conselho para os jovens e adolescentes hoje, em relação àqueles que precisam se desenvolver, crescer, e até mesmo em relação, assim, encontrar essa satisfação. Porque muita gente hoje, a gente percebe hoje que a gente tem uma geração, e principalmente a geração Z, que está muito conectada, tem todos esses aspectos, e que muitas vezes tem esquecido um pouco desses valores do reino. Sobre esse propósito mesmo que você falou, não existe satisfação a não ser na presença de Deus. O que você tem de conselho para eles, para que eles possam construir a vida deles a partir daqui, aqueles que estão se desenvolvendo como carreira profissional, estão dentro de um relacionamento para construir uma família, algo que você fala assim, que tipo, te marcou e você fala assim, cara, vive dessa forma que vai dar certo. Porque hoje você tem certezas, as pessoas têm muita incerteza, como vai ser meu futuro, governo, um monte de questões pessoais, ansiedade, depressão, deixa uma chave de Deus dentro disso para que as pessoas possam caminhar nisso. Tá, tem um termo, você estava falando aqui, cara, a primeira coisa que me veio na cabeça foi um termo que eu aprendi há muitos anos atrás, logo que me converti, chama corandeu. Já ouviu falar sobre isso? Corandeu. Corandeu, fazer tudo diante de Deus, para Deus, fazer tudo para Deus e diante de Deus, ou seja, viver uma vida que, cara, eu preciso viver uma vida para glorificar a Deus. Como que eu faço isso, então? No meu trabalho, nos meus estudos, na minha família. Então, por exemplo, você que é um adolescente, você quer ganhar o mundo para Jesus. Tá bom, você não arruma teu quarto, cara. Entendeu? Você não lava a louça na tua casa. Você ganha teu primeiro salário, você não paga nem a conta da internet, que você provavelmente é o que mais usa na tua casa. Entendeu? Honra teu pai e tua mãe. Sabe? Tipo, começa fazendo as coisas básicas da vida, sabe? Cara, pô, eu tô arrumando esse quarto, cara, eu vou arrumar direito. Vou arrumar de qualquer jeito. Eu tô fazendo isso diante de Deus e para Deus. Eu vou estudar, pô, cara, eu não vou ficar relaxado estudando. Eu vou sentar, eu vou aprender e eu vou me esforçar para poder fazer o melhor que eu posso. Eu vou para a igreja, então, cara, eu vou fazer as coisas para Deus diante de Deus. Corandeu. Pensa que a tua vida, ela é inteira, e não é só quando você vai para a igreja ou quando você está fazendo coisas para a igreja. É uma vida diante de Deus. Sim. Então, quando você está no teu quarto, com o teu celular, e você acha que ninguém está te vendo, cara, você tá vendo pornografia e Deus tá, tipo, lá, cara, ele tá vendo, o Espírito Santo, entendeu? Tipo, e a galera tá tipo assim, não, mano, ninguém tá vendo. Tem esse tipo de pecado, foge disso, cara, confessa, procura teus líderes e entenda, vive uma vida diante de Deus. Sim. Quando você tá junto com as pessoas ou sozinho, quando você tá na igreja ou na tua casa, quando você está na escola ou você está no trabalho. Vive uma vida diante de Deus, para Deus, que reflita a Deus, entendeu? Eu falaria isso, assim, cara, a gente precisa entender que é real. Essas paradas do mundo espiritual, elas são reais, cara. Às vezes a gente fica flertando com... Eu te falo assim, diretamente com o pecado, sabe? Fica flertando com o pecado, flertando com o pecado, flertando com o pecado. Cara, não dá brecha para isso. Vive uma vida diante de Deus, você vai começar a eliminar essas toxinas da tua vida, tá? E assim, faz o melhor que você pode com aquilo que você tem. Tem uma frase legal, né, de excelência, que é fazer o melhor que a gente pode com aquilo que a gente tem até a gente ter condições melhores de fazer ainda melhor. Entendeu? Então, pô, às vezes a gente fica sonhando muito, né? Essa geração mais nova fica sonhando muito. Pô, cara, quero fazer isso, quero fazer aquilo, quero fazer aquilo. Tá bom, o que você tem na tua mão hoje? Faz o melhor que você tem. Faz o melhor que você pode com aquilo que você tem, até que você tenha condições melhores de fazer ainda melhor. Moisés tinha uma vara. Deus falou para ele, o que você tem na tua mão? Uma vara. Ele jogou, tá bom, joga essa vara no chão. Ele jogou a vara, virou uma cobra. Pega agora, virou a vara de novo, sabe? Vai para sua missão. O que você tem pra tua mão? O que você tem na tua mão hoje? Sim. Faz, cara. Faz. Deus ele vai trabalhando no meio desse processo. E a gente precisa entender, cara, que tipo, Deus é onisciente, onipresente, onipotente, sabe? Tipo, às vezes a gente esquece dessas coisas. E essa geração é uma geração que é muito fast food também, né? Sim. Que é tudo pra ontem, que é tudo pra agora, que é tudo... Cara, tem coisas com Deus que é processo. Entendeu?
Tem coisa com Deus que não é instantânea. Tem coisa com Deus que é ao longo do processo Deus vai trabalhando. Então entenda que você precisa cultivar a tua vida diante de Deus, para Deus, né? Tudo que você faz é diante do Senhor. E assim, viva os processos de Deus na tua vida, cara. Entendeu? Às vezes a gente só vê o sucesso do outro e não vê o caminho que ele chegou lá, né? O caminho que ele passou para chegar lá. Os pneus furados que ele teve que trocar, sabe? A gasolina que acabou, ele teve que andar a pé até o porto. Cara, tanta coisa que acontece no meio do caminho, a gente só vê a pessoa chegando. Viva o processo que Deus tem para você, a tua temporada. Não fica olhando para a grama do vizinho, cara. Sim. Pode ser que ela seja artificial, né? Ela é mais bonita, mas pode ser que ela seja artificial. Então, cultiva a tua, tá ligado? Sim. Acho que é isso. Boa. É isso. E hoje você tá na Caminho Santo, pastoreando. Caminho Santo, Holy Way Church. Passa o endereço pro pessoal aí. Eugênio Lacerda, 75, em Jundiaí. Todo domingo às 17 horas a gente tá lá. A gente ficou por 1 ano no hotel. Sim. A gente alugava um hotel. E Deus abriu uma porta pra gente. No começo desse ano a gente mudou para esse galpão. Tá num galpão novo. Tá sendo um tempo muito especial. Cara, por incrível que pareça, a gente divide o prédio com uma outra igreja. Então são 2 igrejas no mesmo prédio. Sim. A gente ouve história de divisão de igreja, né? Sim. E ali a gente tá vivendo uma história de união. De igreja. São 2 igrejas diferentes, mas que dividem o mesmo espaço. Boa. Tá sendo muito especial. Esse tempo de plantação de igreja está sendo muito, muito desafiador, mas, cara, muito precioso. A gente está aprendendo muita coisa boa. Que nem eu falei, né? Tipo, errando e aprendendo, corrigindo, lapidando. Sim. E é isso, cara. Quer conhecer um pouco mais? caminhosanto.jundiaí no Instagram, no YouTube, no Spotify. Boa. Acompanha a gente nas redes sociais. E é isso aí. Boa, Cezão. Beleza? Valeu. Valeu, cara. Obrigado. Muito bom estar aí com você. Obrigado, cara. Obrigado a cada um aí que está acompanhando aí, ouvindo, vendo. Para vocês aí que estiveram com a gente durante esse podcast, se algo fez sentido para você, aquilo que falou com você, deixa nos comentários, mas também compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas. A gente sabe que por muitas vezes a gente já foi tocado por Deus através de vídeos no YouTube, através de podcasts também do Spotify. Então você pode ser um embaixador do reino, um canal, fazendo isso através das suas plataformas aí, das redes sociais, através dessa plataforma. Então que Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo. Valeu! Isso aí.